Olá, muito bom estar com vocês novamente. Vamos continuar com a nossa aula sobre o reino animal. Nós falamos já sobre alguns indivíduos, os poríferos, não é? Os quinidários, os plateumintos, os nemateumintos, esses filos nós já falamos. E hoje nós falaremos de dois filos, que no caso seria o filo molusca, que é esse que nós veremos agora, e o filo anélida, que veremos a seguir. Ok? Então vamos continuar. Características gerais desse filo. Primeiramente, nós precisamos entender que esse nome molusca, que dá nome a esse filo, na verdade representa uma característica muito marcante desse grupo, que é o fato dele ter o corpo mole. Então, molusca vem do latim mollis, que significa mole, ok? Ele pode ter concha ou não, vai depender da espécie. Por exemplo, lesma não tem concha, caramujo, caracol tem concha, polvo não tem concha. Lula tem concha, mas é interna. Então, isso pode variar. Por quê? Porque ele é um grupo muito grande, né? Então, como ele é um grupo muito grande, vai ter diversidade de características. Eles podem ser monóicos ou dioicos. O que significa isso? Você pode encontrar espécies onde os seres são hermafroditas, ou seja, são capazes de produzir tanto gameta masculino como gameta feminino, ou você pode ter espécies onde são dioicos, ou seja, tem macho e fêmea, cada um produz o seu gameta específico. Eles são heterotrófos, né, ou heterótrofos, ou seja, podem ser carnívoros, herbívoros ou ainda filtradores. Carnívoros ingerem carne, herbívoros, né, vegetais, né, algas, ou filtradores. Como os filtradores se alimentam? Eles capturam as partículas que existem diluídas na água e se alimentam dessas partículas. Eles podem ser aquáticos ou terrestres. Quando eles são aquáticos, nós os classificamos como bentônicos, sésseis ou nectônicos. Bentônicos são aqueles que andam no assoalho marinho, que nós conhecemos assoalho como fundo do mar, né? Os sésseis são aqueles que ficam fixos no substrato marinho, ou seja, no fundo do mar. E os nectônicos são aqueles que podem nadar contra a correnteza, como por exemplo o polvo, a lula. Terrestres, eles são de vida livre ou parasitária, mas esses indivíduos de ambiente terrestre, geralmente eles vivem em ambientes úmidos, ok? Eles são sempre pluricelulares, porque todo indivíduo do reino animal, é pluricelular. O corpo deles é dividido em cabeça, pé e massa visceral, como descrito aqui, ó, pé, cabeça e massa visceral. Essa é uma divisão básica para os moluscos. Desenvolvimento direto ou indireto. O que seria o desenvolvimento direto? É aquele indivíduo que já nasce como ele vai ser quando adulto. O indireto é que tem estágio larval, ou seja, ele vai se transformar até chegar à idade adulta. A respiração pode ser pulmonar, cutânea ou ainda branquial. Opa, tinha que ter uma vírgulazinha aqui, né? E pulmonar e cutânea são indivíduos terrestres que fazem, né? Pulmonar através dos pulmões, cutânea através da pele, por isso que a pele de muitos deles é aquela pele umidificada para facilitar a troca gasosa com o meio ambiente pela difusão, que nós já vimos o que é. Branquial quando são indivíduos aquáticos, ok? A fecundação pode ser interna ou externa. O que é a fecundação? É quando o gameta masculino penetra no feminino. Então, isso pode acontecer dentro ou fora do corpo do animal, dependendo da espécie também. O sistema circulatório pode ser aberto ou fechado, ou seja, aberto é quando o sangue consegue sair de dentro dos vasos sanguíneos. Fechado é quando ele circula sempre dentro dos vasos sanguíneos. E isso também vai variar de acordo com a espécie. O manto ele está situado abaixo da pele dos moluscos. É uma camada. E essa camada se estende pelo corpo inteiro desse animal e ela tem duas funções. Ela tem a função de secretar, ou seja, de produzir a concha, que constitui o corpo desse animal, seja ela interna ou externa, quando o indivíduo possui. E ela também tem a função de formar uma cavidade, chamada cavidade do manto, e essa cavidade, ela protege órgãos respiratórios, reprodutores e excretores. Aqui ao lado nós temos algumas imagens, né, de alguns moluscos, né, de alguns representantes, onde você consegue observar essa cavidade e a estrutura. Por exemplo, aqui tem a cavidade do manto, e aqui você observa, por exemplo, as brânquias. Então, aqui nós estamos falando de um animal aquático, não é? Que no caso nós chamamos de caramujo. Se fosse terrestre, como aqui,
Nós temos a cavidade do manto, né? Nós temos a estrutura respiratória relacionada. Aqui nós temos um caracol. Aqui nós temos uma lula, porque a lula tem uma concha interna, tá vendo? Por isso que ela tem esse formato da cabeça bem pontiaguda, né? E aqui você observa que a cavidade do manto abriga, por exemplo, as brânquias. Aqui nós temos um bivalve, né? Que nós conhecemos como os mexilhões, as conchinhas. E aqui nós temos a cavidade do manto e aqui nós temos a estrutura respiratória, que são as brânquias também. Mas, enfim, nós temos não só a estrutura respiratória nessa cavidade, nós temos conexões com órgãos e temos alguns órgãos presentes nessa cavidade. E aqui você pode observar também que tem uma linha, né, em azul, e essa linha mostra justamente o limite, né, dessa membrana aí que é o manto, e a partir dali, quando ela se desenvolve para fora do corpo do animal, forma-se a concha. Aqui nós temos a classificação dos moluscos, né? Nós não vamos estudar todos esses, nós vamos estudar mais especificamente, né, o grupo dos bivalves, dos gastrópodas e dos cefalópodas. Nós vamos estudar essas 3 classes aqui, mas existem essas outras classes que estão dentro do grupo dos moluscos, dentro do filo molusca, ok? Aqui, por exemplo, observações gerais sobre a classe dos bivalves. Eles são marinhos ou dulcícolas, ou seja, vivem em água salgada ou doce. A concha é dividida em 2 válvulas, né? Por isso que quando você observa esse animal, ele está sempre fechadinho, porque tem 2 conchinhas. Por isso que eles são chamados de bivalves. E essas conchas, desculpa, são articuladas. Por isso que elas podem abrir e fechar, né? E aqui nós temos um representante que é a ostra. Gastrópodes, nós temos marinhos, dulcícolas, ou seja, marinhos de água salgada, dulcícolas de água doce ou ainda terrestres. Eles só apresentam uma única concha, né? E ele tem esse nome de gastrópoda porque o estômago dele fica próximo ao pé. Então, por isso, gastrópoda, pé, essa região aqui, né? E aqui nós temos os cefalópodas, né? São marinhos, eles têm tentáculos, em volta da cabeça. Por isso que o nome é cefalópoda, né? Esse sufixo podes é de pé e céfalo de cabeça. Por isso que ele tem esse nome, cefalópoda. Inclusive, esse é um grupo, né, uma classe bem avançada porque eles têm potencial para memorização. Eles conseguem ver as cores, né? Então, é um grupo bem especial. Vamos falar sobre alguns deles, né? Vamos entrar um pouquinho naquelas 3 classes que eu falei para vocês. Então, aqui nós temos os gastrópodes, exemplos de gastrópodes, caramujos, que tem concha, caracol, que tem concha, lesma não tem concha. Pode ser terrestre ou pode ser marinho. Então, aqui nós temos lesma, tá vendo? Aqui nós temos caracol, né? Cefalópodes, polvos que não tem concha, ok? Por isso que tem aquela cabeça mole, né? Lulas, que tem concha, por isso que ela tem esse formato pontiagudo. A concha da lula é interna e tem formato de pena. E aqui nós temos os náutilos. Nós temos os indivíduos que seriam as ostras e os mexilhões, que são representantes dos bivalves, que é uma outra classe, né? São aquelas que formam as pérolas, algumas espécies formam as pérolas. E como se formam as pérolas? Quando entra algum elemento estranho no corpo desse indivíduo, ele começa a isolar esse elemento, jogando várias camadas de nácar produzida lá pelo manto, né, que produz a concha. E aí vai recobrindo, como se fosse isolando isso que entrou e que não deveria ter entrado. E aí formam a pérola. Então, a pérola, na verdade, ela é resultante de um mecanismo de defesa desses indivíduos. Vamos falar um pouquinho mais dos gastrópodas, características gerais, melhor dizendo. O corpo dele é dividido em pé, massa visceral e cabeça, como nós já vimos lá anteriormente, que é a característica básica para o grupo, né, dos moluscos. Ele só tem uma concha ou vai ter concha ausente, que é o caso das lesmas. Presença de rádula. O que é uma rádula? É essa língua aqui com dentes quitinosos. E aí, quando ele passa essa língua no substrato, quando ele passa no solo, né, no chão, ele vai raspando e aí, então, ele vai conseguindo ingerir o alimento. Respiração branquial, quando ele é aquático, ou pela cavidade do manto. Se bem que quando nós falamos de respiração branquial, as brânquias estarão incluídas lá na cavidade do manto também.
Circulação é aberta, que também podemos chamar de lacunar. Isso quer dizer que o sangue sai de dentro dos vasos sanguíneos, diferente da nossa. O nosso sangue não pode sair de dentro dos vasos sanguíneos, porque quando sai, nós temos um hematoma, né? Eles são hermafroditas, ou seja, eles podem produzir tanto gametas masculinos como gametas femininos. Tem desenvolvimento direto, ou seja, não tem estágio larval. Eles nascem como serão quando adultos. Exemplos: caracóis, caramujos e lesmos. Bom, aqui nós temos algumas estruturas, né, representadas nessa figura: pé, o intestino, a boca, os tentáculos, a cavidade do manto, aqui o ânus, o estômago, né, a concha, que protege a massa visceral onde existem os órgãos, enfim. E uma coisa interessante é que, apesar de eles serem hermafroditas, ou seja, apesar deles conseguirem produzir gametas masculinos e femininos, eles optam sempre pela reprodução, pela fecundação cruzada. Eles usam sempre gametas de outros para evitar a autofecundação, porque a autofecundação reduz a variabilidade genética do grupo. E quanto menor for a variabilidade genética, maior é o risco de extinção. Bom, grande parte dos gastrópodes possui seu corpo recoberto por concha aqui. O que a concha faz para ele? Confere resistência ao organismo, permite que o corpo se sustente contra a ação da gravidade, serve como ponto de inserção dos músculos, protege contra dessecação, ou seja, perda de água, representa uma armadura que protege o animal dos predadores. Portanto, o aparecimento do exoesqueleto. O que é esse exoesqueleto? O esqueleto está fora do corpo, que no caso aqui é a concha. Resolveu muitos problemas da sobrevivência no meio terrestre. O nosso próximo assunto são os bivalves, né? Uma classe dentro do filo molusca, representado pelas ostras, pelos mexilhões, né? Eles apresentam pé, apesar de não parecer, né? Mas eles apresentam pé, essa estrutura que se projeta para fora. Alguns indivíduos têm até uma especialização chamada bisso, que o prende, né? Nas cavidades, nas estruturas rochosas. Isso aqui a gente vê muito na beira do mar, onde tem aquelas rochas. A gente vê muito esse mexilhão aqui. Não possuem rádula, que é aquela língua, né, com dentes quitinosos. Eles apresentam na massa visceral muitas glândulas com funções específicas que auxiliam a digestão, a reprodução. E eles apresentam manto, cavidade do manto, né? E, consequentemente, a sua concha, ela tem uma construção diferente, por exemplo, dos caracóis, né, que são terrestres. É uma concha rica em calcário. O sistema digestório é completo, ou seja, tem boca e tem ânus. A respiração é branquial, porque é um indivíduo aquático, não é? Eles são filtradores, a água entra no corpo, a branca capta o oxigênio, joga para a corrente sanguínea, né? E elimina, através da brânquia, o gás carbônico na água, né? E essa água, ao sair, leva esse gás carbônico desse animal. Sistema circulatório é aberto, que também é chamado de lacunar, ou seja, o sangue sai de dentro dos vasos sanguíneos, não é? Sistema nervoso é ganglionar, ou seja, não tem encéfalo, não tem centralização do sistema nervoso. Ele é formado por gânglios, né, que são uniões de estruturas nervosas. Reprodução sexuada, eles são dioicos, ou seja, tem macho e fêmea, e a fecundação é interna. A próxima classe a ser estudada é a classe cefalópoda. Nós já falamos sobre a origem desse nome, né? E os cefalópodos possuem um sistema nervoso bem desenvolvido, como eu havia falado com vocês antes. Eles conseguem ver cores, eles conseguem memorizar, até mesmo ter comportamentos aprendidos. A maioria das espécies dessa classe se encontram em ambiente marinho, ou seja, água salgada. Os olhos são bem desenvolvidos, distinguem as cores e formam imagens. São chamados de cefalópodos ou pés na cabeça. O pé é transformado em tentáculos, como eu já havia falado com vocês. Os polvos, em especial, apresentam um gânglio nervoso mais desenvolvido, são capazes de aprender certos comportamentos e resolver problemas de lógica. Bem interessante. Olhos semelhantes a dos vertebrados, ó, um olho bem desenvolvido. Ele apresenta rádula, aqui, ó. O tentáculo, ele serve tanto para escavar, como para fixar e para possibilitar a locomoção, inclusive participa do processo reprodutivo. O sistema digestório é completo, ou seja, tem boca e tem ânus. Respiração dele é branquial, porque ele vive num ambiente aquático. Aqui, né, nós temos o sifão por onde ele expulsa a água, né? A água entra pela cavidade do manto, passa pelas brânquias e é expulsa pelo sifão. E isso até
possibilita a sua movimentação, que é por jato-propulsão, né? Ele elimina a água daqui, quando ele elimina a água, ele consegue se mover na direção oposta. Circulação fechada, diferente dos outros dois que nós vimos, ou seja, o sangue não sai de dentro dos vasos sanguíneos, uma circulação como a nossa, e o sistema dele é nervoso ganglionar, sendo que um pouco mais desenvolvido que os outros, como nós vimos anteriormente. A reprodução é sexuada e eles são dioicos, ou seja, tem macho e fêmea, e a fecundação é interna, ou seja, o encontro dos gametas, espermatozoide e óvulo acontece dentro do corpo do animal, ok? Vamos agora falar sobre um outro filo, que é o filo Annelida, tudo bem? Dentro do reino animal também. Características gerais. Animais com simetria bilateral, ou seja, um lado é igual ao outro. O corpo dele é alongado, cilíndrico, tá vendo aí, ó, como se fosse uma caneta, e metamerizado, ou seja, cheio de divisões, cheio de metâmeros, ou seja, dividido em anéis transversais. Segmentação ou metameria do corpo é a principal novidade evolutiva do grupo em relação aos vermes, né? Quando nós estudamos lá plateumintes, nematelmintes, era um pouco diferente. Cada anel é muito semelhante entre si, ou seja, as estruturas que existem nesse anel existem nesse, como por exemplo as estruturas que possibilitam a excreção de substâncias tóxicas do corpo desse indivíduo. A única estrutura que é mais diferente no corpo desse indivíduo é o clitelo, ok? O sistema digestório é completo, ou seja, tem boca e tem ânus. O sistema circulatório desses indivíduos é fechado, ou seja, o sangue não sai de dentro dos vasos sanguíneos. E esse sangue é vermelho, como o nosso, porque ele apresenta um pigmento chamado hemoglobina. Nós também temos esse pigmento chamado hemoglobina, mas ele fica nas hemácias, por isso elas são chamadas de glóbulos vermelhos. Esses indivíduos têm esse pigmento solto, porque eles não têm hemácias, então ele fica solto no sangue, mas tem a mesma função, que é transportar gases, ok? Então essa hemoglobina ela fica dissolvida no líquido. O sistema respiratório com brânquias pertence aos poliquetos, porque eles são aquáticos, em sua grande maioria marinhos, ou seja, de água salgada, a maioria. A respiração passa a ser cutânea, tanto nas minhocas como no sanguessuga. O sistema nervoso é constituído por par de gânglios cerebrais e cordões nervosos, e eles são sensíveis ao ambiente. Aqui embaixo nós temos os cordões nervosos, tá vendo? O sistema reprodutor, eles são hermafroditas, ou seja, eles podem produzir tanto gametas masculinos como femininos, mas eles optam sempre pela reprodução sexuada para que assim aumente a variabilidade genética. Eles trocam de gametas entre si. E aqui nós temos essa representação. Inicialmente vamos falar dos gânglios cerebrais, ó, e os gânglios subfaringianos, os gânglios segmentares, né? Que é, no caso, a representação do sistema nervoso, né? Que é, no caso, formado por gânglios e cordões. E aqui nós temos a reprodução desses indivíduos. Nós observamos que ambos produzem gametas masculinas e femininas, e por isso que um dá o seu gameta masculino para o outro. E aí, então, os óvulos vão para o casulo, e aí, nesse casulo, o gameta masculino, ele penetra no óvulo, né? E aí, fecunda o óvulo, formando os ovos, e depois esse animal libera o casulo com os ovos no meio ambiente, né? E aí, então, esses ovos eclodem e dão origem a novos anelídeos. E aqui fica a minha mensagem para vocês. Não há verdadeira felicidade sem a gratidão. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.